Oi pessoal, eu estou de volta agora para a gente falar um pouco mais de foco e de enquadramento na fotografia, né? Os modelos de enquadramento, o que a gente pode fazer, quais são as vantagens de um e de outro. A gente vai começar nessa aula a falar disso. Bora lá! Vamos iniciar então, vou compartilhar com vocês a tela. Então, o que eu estava falando, que a gente vai começar a falar, vamos começar a entrar na parte do clique fotográfico, né? E aí vamos começar por foco e enquadramento. Então, o que é o foco? Ele é um ajuste necessário para dar nitidez ao assunto ou objeto que a gente quer fotografar. Tá? Ele pode ser total, quando a gente tem toda a imagem em foco, ou ele pode ser parcial, quando a gente quer dar destaque a algum dos assuntos e a gente busca o foco naquele assunto e desfoca o restante. Este então é um conceito aí mais básico da fotografia, né? E aí existem dois modos de foco: o modo automático e o modo manual. Vamos descrever o que é cada um. O modo automático ele é realizado pela própria câmera e não tem a intervenção do fotógrafo, ou seja, você aponta para o objeto que você quer fotografar e clica no disparador direto. A máquina fotográfica vai fazer todos os ajustes de foco que ela entende que são melhores para aquela situação e vai gravar a imagem. Já no modo manual, essa escolha é do fotógrafo. O fotógrafo vai definir a posição do foco que ele quer, o que ele quer manter em foco, o que ele quer desfocar, né? Então, basicamente é isso. Vamos falar um pouco mais de foco manual, né? Por que nós vamos falar um pouco mais de foco manual? Porque eu acho que não tem a necessidade de a gente falar no foco automático, uma vez que é a câmera que decide, né, o que ela vai fazer, não é o fotógrafo. Já no foco manual, a opção é do fotógrafo, né? Então eu vou mostrar para vocês um vídeo onde a gente vai tocando na tela do que a gente quer colocar em foco, tá? Ó, conforme a gente vai tocando na tela, aquele ali é o ponto que a máquina fotográfica vai entender como ponto que a gente deseja focar, né? É possível também a gente bloquear a opção de foco, ali como eu mostrei para vocês. A gente toca na tela, segura e aparece a mensagem lá em cima, bloqueio AF e AE, né? E aí nessa situação a gente está bloqueando tanto o foco quanto a exposição, né? Então, para depois desmarcar aquele bloqueio, toca em qualquer outro lugar da tela e aí a câmera volta a assumir a opção. No caso do foco automático, não precisa tocar em nada. A própria câmera só toca no botão ali no disparador que a própria câmera vai se adaptar, né? E aqui eu tenho uma observação legal, né? Tanto a parte em foco quanto a parte desfocada da imagem, se for o caso, dizem muito a respeito da visão que o fotógrafo desejou transmitir. E aí eu vou mostrar para vocês algumas situações. Vamos lá. Objetivo disso. Você sabe qual é o objetivo principal do foco? É guiar o olhar do observador e ou dar o destaque a algum determinado assunto, tá? Outro objetivo é criar um clima para a composição que a gente quer fazer. E aqui a gente tem a imagem, essa imagem onde a gente tem um tabuleiro de xadrez e tem o peão em foco. Aqui a intenção do fotógrafo foi guiar os nossos olhos justamente para este peão, tirando a nossa atenção do restante, desfocando o restante da fotografia, né? Nessa segunda,
ela é uma coisa um pouco mais sutil. O nosso olhar ele está desviado para os trilhos e aí tu tens um desfoque um pouco no início ali, bem na parte de baixo, dá para ver ali nos trilhos que parece estar tá desfocado, né? Dá a sensação de desfoque ali na parte inferior da foto. E lá no fundo, né, onde está o sol, o céu, enfim, tudo mais, tem também um segundo desfoque. Então aqui a ideia do fotógrafo foi juntar a questão do foco com a questão de perspectivas, que é um assunto que a gente vai trabalhar mais adiante no curso. Quando eu falar de linhas e perspectivas, eu vou trazer um pouco dessa intenção, né, de usar as linhas e tudo mais. Agora a gente vai para uma terceira foto em que a gente tem um total desfoque, né? Então assim, aqui se tem realmente uma criação de um clima fotográfico diferenciado, quando ele tira todos os elementos de foco e aí ele trabalha a questão da profundidade de campo, né? Que quanto mais objetos estiverem em foco na imagem, maior é a profundidade de campo, e quanto menos objetos estiverem em foco, menor é a profundidade de campo. E aqui nessa imagem a gente tem aí uma baixa profundidade de campo, considerando aí que está tudo fora de foco, né? No modo retrato dos celulares é bem fácil de fazer esses ajustes de profundidade de campo, que é bem simples, né? Eu vou falar um pouco mais sobre essa profundidade de campo quando a gente abordar mais adiante no curso o tema de composição fotográfica e os fundos, que aí a gente vai poder trabalhar essa questão do desfocado e tudo mais, e aí a gente vai trazer esse de volta à pauta o tema da profundidade de campo. Vamos agora para a parte de enquadramento. Então, o que é o enquadramento fotográfico? É a forma como a gente vai colocar, vai dispor as pessoas e os outros elementos em relação ao fundo que a gente quer capturar, né? E aí a gente vai entrar agora a gente vai seguir e entrar nas regras. Eu vou começar a apresentar algumas regras para vocês. Nessa aula eu vou apresentar somente a regra dos terços, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, como eu estava falando para vocês, a regra dos terços, o que é essa regra? Ela, digamos que esse quadrado aí é a foto que a gente quer fazer, tá? E aí a gente ainda não vamos falar de fundo, o que é, eu quero tirar a foto de uma praia como fundo, quero colocar meus filhos no primeiro plano, tal. Não, a gente ainda não vai trabalhar isso. Eu vou explicar para vocês como é que é essa regra, tá? E aí como é que a gente pode, ela é bem flexível, dá para trabalhar ela de diversas maneiras, né? Então, como é que ela é composta? Ela é composta dividindo-se a imagem em duas linhas horizontais e duas linhas verticais. Na intersecção desses pontos, a gente tem os pontos de foco, né? E aí a gente pode posicionar o que a gente gostaria de fotografar dentro desses quadrantes, né? Ou dentro dos quadrantes, ou utilizando as linhas como referenciais. E estes pontos, estes 4 pontos que a gente vê, que são os pontos principais de foco, né? São onde a gente pode posicionar naquilo que a gente quer fotografar, para dar uma melhor distribuição, né? Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que é interessante. Deem uma olhada nessa imagem, que eu vou mostrar um negócio para vocês. Ok? Então tá. Vamos fazer um negócio agora. Vocês leram assim, né? Vocês leram 1, 2, 3 e 4. E eu vou explicar para vocês por quê. Esse é um comportamento normal do nosso cérebro quando a gente olha uma fotografia e a gente olha que ela, nesse padrão de enquadramento, é a sequência que a gente vai olhar para esses pontos, né? Então aí a gente pode trabalhar de inúmeras formas para colocar os pontos de interesse nessa sequência, ou enfim, trabalhar isso utilizando esses referenciais, né? Mas esse aí não é o único segredo, né, utilizado para
tornar as imagens mais agradáveis. Eu vou mostrar para vocês outro. Ó, lembra que eu falei que a gente pode posicionar o que a gente quer fotografar sobre as linhas e tudo mais? Aqui a gente tem um exemplo disso. Será que isso é coincidência? Será que os fotógrafos, quando se utilizam dessas regras, será que tem alguma coincidência nisso? Bah, eu acho que ele não quis enquadrar assim, foi só... aconteceu, foi casual, né? Certamente não, quer ver? E essa? Vocês acham que a torre ali da Golden Gate veio parar naquele ponto acidentalmente? Com certeza não também. Tá? Então acho muito legal assim como dá pra gente distribuir dentro dessa regra dos terços do enquadramento. As possibilidades são infinitas, né? Vamos ver um exemplo, quer ver? Eu gosto muito do trabalho do Quentin Tarantino. Então eu vou trazer para vocês uma imagem dele. Aqui aparentemente não tem nada da regra dos terços, né? A gente está vendo uma imagem tal, ali os três, e eu vou dizer para vocês que tem. E eu vou mostrar para vocês por que tem, quer ver? Digamos que a gente conseguisse dividir essa imagem com aquelas linhas, né, horizontais e verticais. Vamos lá. Olha lá. Vocês observam que quando ele estava filmando, né, e a filmagem e a fotografia elas são muito próximas nesse ponto, dá para observar ali que o enquadramento dos atores observou justamente aquela divisão vertical, né? Foi posicionado um bem no quadrante da direita, o outro ao centro e o terceiro bem na esquerda, né? Agora, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais de outras regras de enquadramento. Vou trazer para vocês a regra das metades, a regra de ouro, e aí eu vou trazer para vocês essas outras situações. Obrigado, pessoal.